E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui de novo ao canal e no vídeo de hoje eu queria guiar você pelo meu plano financeiro. Fazer um passo a passo com vocês do mesmo plano que eu uso para fazer o dinheiro trabalhar por mim e me ajudar a viver uma vida mais abundante, viver uma vida mais feliz. No final desse vídeo você vai saber como otimizar o seu fluxo de caixa, priorizar seus gastos para que você consiga alcançar os seus sonhos e o mais importante, como que você consegue equilibrar o viver do presente com planejamento para o seu futuro, beleza? Então, continua me assistindo aqui. Se você está aí em busca dessa clareza e quer usar o seu dinheiro da forma mais inteligente, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu comentário para eu saber que a gente está na mesma sintonia, para eu saber que a gente está se conectando. E para você não perder dicas valiosas como essa, não deixa de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho para que você esteja sempre sendo notificado de novos vídeos. E assim você não vai perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a construir o seu futuro financeiro. Então, bora desvendar juntos como o dinheiro ele pode ser uma ferramenta para sua felicidade, para uma vida melhor? E a primeira etapa é o seu fluxo de caixa, o seu fluxo de caixa pessoal, o coração das suas finanças. Ele meio que bombeia o dinheiro para onde ele precisa ir. E é ele que vai medir a sua eficiência financeira, ou seja, quão bem financeiramente você está. Como que a gente pode calcular esse fluxo de caixa? É bem simples, pega a sua renda total, tudo que entra na sua conta, seja seu salário, sua renda extra, uns bicos que você faz por fora, e diminui todos os seus custos básicos. Esses custos básicos, eles são todas as despesas essenciais para a sua sobrevivência. Aqui eu estou falando do seu aluguel, da prestação da sua casa, das suas contas de luz, de água, internet, celular, transporte, gás, supermercado, tudo isso aqui. A regra de ouro é que esses custos eles não devem ultrapassar 50 a 60% da sua renda líquida, beleza? Um exemplo hipotético aqui. Imagina uma pessoa aleatória chamada Ana que ela ganha 5.700 por mês. Os custos básicos da Ana, como aluguel, contas, alimentação, ele é um total de R$ 2.900. Se a gente subtrair esses custos da renda dela, a gente vai ver que sobram R$ 2.800. Esse valor que sobra é a margem da Ana, é o seu oxigênio financeiro, é o dinheiro que você tem para ter a liberdade de escolher como você quer utilizar. Seja economizar, investir, gastar em coisas que não são essenciais para você, tudo isso. Você entender essa margem é crucial, porque é justamente essa margem que vai ditar o quanto que você pode alocar de dinheiro para os seus grandes objetivos. Sejam esses objetivos comprar uma casa, investir para a sua aposentadoria, planejar aquela sua viagem dos sonhos, ou simplesmente aproveitar a vida. O dinheiro ele é finito e a cada decisão que a gente toma, a gente tem um custo de oportunidade, algo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na etapa número 4, beleza? É como a gente ter um balde. A água que entra nesse balde, ela é a sua renda. E se a gente fizer uns furos nesses baldes, esses furos são os nossos gastos básicos. A água que sobra no balde é a nossa margem. Basicamente isso, deu para entender aí? Então, se o balde ele tiver muito furo, provavelmente não vai sobrar nada. Por isso, monitorar o seu fluxo de caixa regularmente é como você verificar se o balde não tem nenhum vazamento desnecessário, para garantir que você sempre saiba onde o seu dinheiro está indo e quanta margem você tem para construir os seus sonhos. E com essa clareza, a gente pode ir para o nosso próximo passo. Agora que você entende o seu fluxo de caixa e sabe qual é a sua margem, é a hora da gente dar um propósito para cada centavo do seu dinheiro. Essa é a etapa número 2, são os nossos gastos baseados em propósitos. Aqui a gente vai parar de gastar simplesmente por gastar e vai começar a direcionar o nosso dinheiro para a vida que a gente realmente quer ter. Não só hoje, mas daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Pensa aí nos seus sonhos. O que que você quer conquistar? Você quer comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem ao mundo? Você quer ter um filho? Você quer uma casa com um jardim gigante? Você quer se aposentar talvez um pouco mais cedo? Você quer ser livre financeiramente aos seus 40, 30, 50 anos? Você quer largar o emprego para seguir a sua paixão, abrir o seu próprio negócio? E aí, quais são os seus sonhos? Cada um desses sonhos, eles têm um preço. E é aqui que a gente vai começar a transformar esses sonhos em números concretos.
Vocês lembram da Ana que a gente comentou no exemplo anterior? Então, vamos voltar com ela aqui. Vamos supor que a Ana ela tenha grandes planos. Ela quer comprar uma casa, ela quer ter a liberdade financeira dela, ela quer sair do emprego daqui a 2 anos para que ela consiga começar a empreender e ela sonha em se aposentar, mas não com 65 anos. Então, para cada um desses objetivos da Ana, ela precisa saber quanto dinheiro ela vai precisar para atingir cada um desses sonhos. A casa dos sonhos da Ana, ela pesquisou e ela viu que a casa dela custa por volta de 500 mil reais. Então, para o financiamento, ela precisaria de mais ou menos aí 20% de entrada, ou seja, 100 mil reais. Somando tudo aí, todas as taxas, todos os custos, ela calculou que ia precisar mais ou menos de 120 mil reais para dar entrada nessa casa. Esse é o primeiro número do sonho dela. Esse é o primeiro número que ela precisa atingir. Qual o segundo sonho da Ana? O segundo sonho da Ana seria a liberdade para que ela pudesse empreender. Então, para que ela conseguisse largar o emprego e ter uma segurança para empreender, ela sabe que ela precisa de uma boa reserva de caixa, ela precisa de um colchão financeiro, para que esse colchão cubra todas as despesas delas por um tempo. Ela calculou aqui que ela vai precisar mais ou menos de 12 meses dos seus custos básicos. Como vocês já sabem, o custo básico da Ana é R$ 2.900. Ou seja, 2.900 vezes 12, a gente tem R$ 34.800. Então, esse é o segundo número que a Ana precisa atingir para continuar buscando os seus sonhos, para continuar vivendo os seus sonhos. E o terceiro sonho da Ana é que ela consiga se aposentar antes dos 65 anos. E para que ela consiga fazer isso, ela determinou que ela quer ter uma renda anual de 50 mil reais. Eu sei que isso pode parecer muito pouco, mas vamos deixar só esse exemplo aqui. Mas a gente pode calcular esse número como 60 mil reais anuais, 100 mil reais, 150 mil reais anuais. Não sei qual seria o seu número, mas para um critério aqui de aprendizado, vamos considerar que a Ana só precisa de 50 mil reais por ano para que ela consiga se aposentar, beleza? Então a gente vai usar aqui a famosa regra dos 4% para um cálculo bem simples, onde a Ana vai estar sacando 4% do seu patrimônio todo ano. Então, para que isso aconteça, ela precisaria ter aí um patrimônio mais ou menos de R$ 1.250.000 investidos. E esse é o terceiro e último sonho da Ana e um dos maiores também. Consegue perceber como a gente transformou todos esses sonhos da Ana em metas financeiras extremamente claras? É claro que a gente deveria, e quando a gente estiver falando do seu sonho em particular, a gente deve calcular esses números de uma forma um pouco mais detalhada, e é por isso que eu tenho aqui o dashboard da liberdade financeira, que ele pode te ajudar muito com isso, para que você consiga descobrir os seus números para aposentadoria, para que você consiga descobrir os números financeiros que você precisa para atingir as suas metas, levando em consideração inflação, aumento de renda ou diminuição de renda, tudo isso. Então, se você quer aprender um pouco mais a como calcular, como transformar as suas metas em números, em valores financeiros, assim como a gente fez com a Ana, dá uma olhada nesse dashboard da liberdade financeira, porque ele vai te ajudar muito com isso, beleza? E o que a gente está fazendo aqui seria basicamente como planejar uma viagem. A gente não vai sair dirigindo por aí sem saber o destino, sem saber para onde a gente está indo, pelo menos na maioria das vezes. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir aonde a gente está indo. Depois a gente calcula quanto custa a passagem, a hospedagem, a comida. E com o dinheiro é a mesma coisa. A gente precisa saber o custo do nosso destino para que a gente consiga começar a poupar para ele. Essa etapa é justamente sobre clareza, é sobre dar um nome e um valor para aquilo que realmente importa para você. Porque quando você sabe o que você quer e quanto custa, fica muito mais fácil direcionar a sua energia, o seu tempo e o seu dinheiro para aquela meta, para que esses sonhos se tornem realidade. Agora, com os sonhos transformados em números, está na hora da gente organizar as nossas finanças para que a gente consiga alcançar esses sonhos. Essa é a etapa número 3, organizando as suas finanças. Aqui a gente vai fazer um teste de realidade para ver se o que a gente quer é factível com o que a gente tem ou não e como a gente consegue ajustar a rota se for preciso. Para isso, a gente vai usar a Ana aqui novamente nesse nosso exemplo. Ela quer comprar a casa dela em 5 anos, ou seja, ela precisa juntar 120 mil em 5 anos. Isso significa que ela precisa economizar mais ou menos aí 2 mil por mês. Como a margem dela é de 2.800, ela tranquilamente consegue alocar esses 2 mil para dar entrada na casa dela por esses próximos 5 anos. E ainda sobram 800 reais para outras coisas, como lazer, viagem, jantares, enfim, para ela utilizar esse dinheiro como ela quiser. E
para isso ela vai estar fazendo uma transferência automática todo mês para o Tesouro Direto, por exemplo, ou para um cofrinho que investe a 100% ou um pouco mais do CDI, para que a gente consiga ter uma rentabilidade alta e também segura para a nossa meta. E dessa